Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia, um excelente domingo para todos nós, para a nossa família, que hoje possamos receber em nosso lar as bênçãos de Deus, meus irmãos. É com muita alegria que a gente inicia esse nosso momento de partilha do Evangelho. Iniciamos o nosso momento do Evangelho diário. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos pelo eterno amor de Jesus. Meus irmãos, hoje, para nossa reflexão, eu convido a todos para que possamos fazer uma oração aqui inicial, para a gente tranquilizar o nosso coração, serenar os nossos pensamentos. Então, eu convido para que possamos fechar os nossos olhos da vida material por alguns minutos e elevar o nosso coração até a Deus, nosso Pai. E juntos, em um só coração, oremos a Jesus. Cristo, divino amigo, abençoa a todos nós. Concede-nos, Jesus, o pão que nutre o corpo, mas também o pão, o alimento da alma. Nos inspira na caminhada, nos concede a paciência, restaura as nossas forças. Hoje, Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa descer o teu manto de amor sobre a nossa casa, envolvendo a tua luz e o teu amor em todos aqueles que partilham o lar conosco. Que a tua paciência, que a tua calma, que a tua compaixão possam reinar dentro da nossa casa e nos inspira, Jesus, a sermos sempre um instrumento da vossa paz. E que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras iniciais destinadas a Jesus que nós vamos iniciar aqui hoje com uma mensagem do querido Espírito Emmanuel para o nosso domingo. Hoje a mensagem é de número 111 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Nesta mensagem, Emmanuel vai nos dizer: a bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Achei muito linda essas palavras de Emmanuel, porque ele coloca para nós que o corpo, ele é apenas uma vestimenta. E ele usa essas duas palavras, um corpo disforme, ele usa a palavra também um corpo mutilado. Ele diz que é uma bênção isso, porque é uma oportunidade que estamos tendo na grande escola da Terra para aprender, regenerar algo dentro de nós, para nos aperfeiçoar. O espírito continua lúcido, o espírito continua perfeito em sua forma, apenas a carne, que é uma vestimenta passageira, virá com algumas alterações. Mas, diante disso, é importante nós ampliarmos o nosso olhar e pensarmos que, dentro do nosso planeta, aqui na Terra, reencarnados, nós temos e lidamos com muitas diferenças. Não apenas diferenças
fisicamente falando, em questão da carne, mas também diferenças sociais, diferenças intelectuais, morais e por aí vai. E isso faz parte do nosso processo de convivência, do nosso processo de aprendizado. Porque o meio que nós reencarnamos e a forma que a nossa carne tomou para renascer é a melhor para o nosso aprendimento nesse aprendizado, quer dizer, é o melhor para o nosso aprendizado para esse momento na Terra. A forma como renascemos, o meio em que renascemos, é uma grande escola para todos nós. Inclusive, eu queria contar muito uma história aqui para gente, que eu me lembrei ao estudar um pouco essa mensagem para o nosso evangelho de hoje. Eu me lembrei sobre a história do querido Jorge. Talvez muitos de nós já ouviu essa história. Jorge, que eu estou dizendo, é aquele grande amigo de Chico Xavier. Então, olha, essa história ela é antiga, meus irmãos, mas eu queria muito contar ela aqui para nós. É nos contado que Chico Xavier, sempre que estava ali com seu bom coração, atendendo a todos, ouvindo aos pedidos, Chico Xavier ficava até altas horas da noite. Ele começava cedo e ia. Às vezes pegava até a madrugada ali, atendendo aqueles irmãos, ouvindo os pedidos, acolhendo a todos. E aí o que acontecia? Formavam aquelas filas gigantes de pessoas que vinham de outras cidades, outros estados, só para poder conversar com o Chico, ou tentar uma carta psicografada. Cada um tinha o seu motivo de estar ali. Então as pessoas chegavam cedo, ficava aquela fila gigante de gente de tudo quanto é lugar para conversar com o Chico. Uma oportunidade de estar ali com ele. E nessa fila sempre tinha um rapaz. Esse rapaz, como eu disse, se chama Jorge. Ele sempre ia lá ver o Chico, visitar o Chico. Só que esse rapaz, meus irmãos, como é nos contado na história, ele era um rapaz assim muito pobre, mas muito pobre. Ele mal tinha onde dormir, passava extrema necessidade, ele não tinha vestimenta do corpo direito. É nos contado que o pé dele provavelmente nunca nem viu um sapato, que se ele tomou banho foram poucas vezes na vida. Então imaginemos a condição triste que ele vivia. Ele não tinha alguns dentes da boca e é nos contado que os lábios dele sempre estavam feridos, que às vezes parecia que ele apanhava muito. Então sempre tinha um corte, uma ferida na boca dele. Então, como ele não tinha acesso às questões de higiene, ao tomar um banho, ao escovar um dente, ele não tinha acesso às vezes nenhuma alimentação direito. É nos contado que ele tinha um odor muito forte. Tanto um odor do bafo, quanto um odor do próprio corpo, das roupas. E aí o que aconteceu? Quando ele estava lá na fila, as pessoas meio que se afastavam, sabe? Ninguém queria muito conversar com ele, não, e não queria interagir. Quando ele passava, as pessoas viravam o rosto, faziam aquela fisionomia de desgosto, assim, tampavam o nariz. As pessoas que estavam na fila para ser atendida por Chico Xavier. Só que ele sempre ia lá ver o Chico. E o Chico o recebia com todo o amor do mundo. Aquele rapaz, ele andava com dificuldade, ele não tinha um sapato no pé, magro de tudo, não tinha roupa direito, a boca toda ferida, não tinha nem os dentes praticamente, e o Chico abraçava aquele rapaz. O Chico dava um beijo na face dele, e ele retribuía com um beijo na face do Chico.
E sempre ficava uma gotinha de sangue, porque os lábios dele estavam sempre feridos. Mas o Chico jamais limpou. Ele até brincava, é o beijo do Jorge isso. E Chico sentava-se ali e não tinha pressa nenhuma. Conversava com Jorge e Jorge falava que imaginava Jesus abençoando ele. E aí Chico falava de Deus para Jorge e eles trocavam, sabe aquelas palavras bonitas ali? Jorge queria ouvir de Deus, de Jesus, das palavras de Chico. E o Chico falava, e o Jorge ficava encantado. Então sempre isso ia acontecendo. E aí as pessoas começaram a falar assim, nossa, como que o Chico aguenta ficar perto desse rapaz? Como que o Chico aguenta o odor dele, o cheiro dele? O Chico chega tão próximo, o Chico beija o rosto dele. Olha que maldade as coisas que as pessoas pensavam. Enquanto todo mundo virava as costas para o Jorge, Chico ia lá, abraçava o Jorge, ficava perto dele, queria o Jorge ali do lado. Porque Chico sabia, meus irmãos, uma visão muito mais profunda que nós. Chico sabia que a carne é passageira, que as vestes materiais são passageiras. O que importa é o espírito. E Chico com certeza enxergava além da questão física e material. Chico enxergava o coração daquele espírito. E aí, assim foi. Chico amava o Jorge sempre estava lá. Só que um dia fez muito, mas muito frio. O Jorge tinha pouquíssimas condições, como eu disse, e ele desencarnou. Ele desencarnou em meio àquele frio, ele desencarnou sozinho, solitário. Só que tem uma coisa: quando o Jorge desencarnou, teve um espírito que veio buscar ele. Um espírito que veio buscar aquela pessoa que ninguém queria perto, que todo mundo virava a cara, que todo mundo achava que tinha um odor forte, que não falava direito. O pessoal falava isso do Jorge. Teve um espírito que veio buscar esta alma. Esse espírito foi Jesus. Isso mesmo, meus irmãos. Jesus, o Cristo, ele em espírito, veio buscar o espírito de Jorge quando ele desencarna. Agora pensemos, quem de nós tem essa categoria espiritual interiormente para ter o próprio Cristo buscando a nós quando desencarnarmos? Pois é, Jorge tinha esse coração. Por mais que fisicamente ele apresentasse certas questões, isso não impedia o espírito dele de estar lúcido, o espírito dele de estar ali com o coração bondoso. E Chico enxergava o coração. Chico não ficava olhando a aparência das pessoas, não. Por isso, meus irmãos, olha que lindo. Essa história nos conta que Jesus veio buscar o Jorge. Por isso que a gente sempre tem que lembrar que o Cristo sempre estará conosco. Sempre. E eu quis trazer essa história pra gente, porque acho que ela harmoniza muito com Emmanuel, porque frequentemente temos o julgamento, o preconceito com questões físicas, sabe, meus irmãos? Mas a gente não sabe o que tem além daquela aparência física. Muitas vezes tem um coração puro ali, um coração que está aperfeiçoando, que está em aprendizado, que às vezes está até mais elevado do que a gente. Pois é. Então, meus irmãos, jamais julguemos pela aparência, jamais pelas condições físicas, pelas condições sociais, jamais. Um coração espírita, um coração cristão não deve olhar essas questões, mas compreender que o que importa são os tesouros do coração e devemos sempre amar, respeitar e tratar bem
a todos, sem distinção, como Jesus nos ensinou. Olha, meus irmãos, hoje eu encerro o nosso evangelho deste domingo, deixando aqui essa mensagem, essa querida história do Chico com o Jorge para o nosso coração. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus.